Esses são bonsais, um bonsai, e esse aqui é um pré-bonsai da Ficus formosa. A desfolha, geralmente a gente pode fazer várias vezes no ano, desde que esteja calor. Mas agora no verão é uma boa opção para fazer a desfolha. A gente vê que tem várias folhinhas que já estão amareladas, então, e as outras estão velhas. E ela está estagnada, está parada de brotação. E esse é o momento ideal para a gente fazer a desfolha. Aqui as folhas já estão reduzidas, mas a gente vê aqui, pode ver que esse bonsai ainda a folha está grande, e esse pré, que já foi feita alguma desfolha, já dá para ver a diferença no tamanho das folhas. Então a desfolha ajuda muito a reduzir o tamanho das folhas e aumentar a bifurcação curta dos galhos. Essas várias ramificações saindo do tronco principal. E a desfolha não é complicado, né? Não é complicado. Só cortar as folhas. A gente deixa um pedacinho do cabinho. E dependendo também, depois de um galho desfolhado, eu posso cortar um pedaço dele para ele brotar mais curto também. Observações: para a gente fazer a desfolha, é necessário que a planta esteja bem saudável, sem doença. Neste momento da desfolha, a gente suspende a adubação, porque se eu adubar a planta depois desfolhada, ela vai voltar as folhas até maior do que o tamanho normal. Outro ponto também, a gente controla a questão da água. Aqui eu vou cortar algumas ponteirinhas que a gente vê que ela está muito esticada. Então essas ponteiras muito esticadas, a gente diminui as ponteiras muito esticadas para ela voltar a brotar mais curta. Então, como eu já disse, nas regas. E outra coisa que se faz de maneira errada é desfolhar uma planta e deixar ela na sombra. Jamais pode fazer isso. Eu fui amigo do Hidaki durante mais de 20 anos. A gente frequentava lá, ia pelo menos 2 vezes por mês, passava um dia com ele. E toda desfolha que ele fazia, desfolhava muita jabuticaba, muita pitanga, primavera, figueiras, e toda desfolha ele já desfolhava e deixava a planta rebrotar a pleno sol. O porquê? Se eu deixar a planta na sombra, as folhas vão nascer muito grandes. E o sol é um dos fatores para a gente controlar o tamanho da nova folhagem. Então esse bonsai jovem ainda, com raiz sobre pedra. Esse aqui eu já concluí a desfolha. Agora essa ponteira aqui, bem, se eu quero abaixar ela aqui, eu creio que abaixando ela aqui com arame vai ficar muito bom. Depois a gente vai fazer esse procedimento então. Baixar ela, posso fazer alguma correção em algum outro galho, né? E aqui minha esposa tá
A Isabel, ela é bonsaísta também. Ela tá fazendo a desfolha dessa ficus aqui, que é um pré-bonsai, na bacia. Eu não aconselho, pode colocar a planta no chão só para formar muda, mas eu não aconselho, porque o Hidaka, eu nunca vi ele plantar planta no chão. Foi o maior bonsaísta do Brasil, o maior especialista em bonsai que a gente conhece, e eu nunca vi ele plantar uma planta no chão. Hoje se tornou um chavão. A pessoa coloca uma mudinha lá, muita gente manda plantar no chão. Uma planta que é plantada no chão, ela vai crescer muito rápido, porém não terá engalhamento artístico, você vai ganhar só tronco. Se você quer um engalhamento mais curto, então o segredo é plantar em potes ou bacias de tamanhos mediano, igual essa bacia, tem um pouco mais de 1 palmo, porque nisso a gente já tem como controlar o crescimento da planta, o engalhamento, o enraizamento. No chão, até as raízes, vão ter raízes que vão crescer mais do que as outras, e cada raiz alimenta um grupo de galhos. Então, portanto, no chão sempre vai ter uma raiz dominante e os galhos não vão ser alimentados por igual. Aí a planta vai crescer mais numa parte, desenvolver mais numa parte, menos noutra. Ou no chão também, a gente corre o risco disso mesmo, né? Raízes dominantes. Então essas raízes dominantes vão puxar mais energia só para um ponto da planta. Isso não é bom. Enquanto que a gente plantando numa bacia redonda, a gente, quando planta, coloca as raízes de forma bem distribuídas, que elas vão crescer por igual, fica bem mais fácil a gente fazer esse controle. E as ficus como eu já disse, né? Sendo em estação de calor, a gente só não recomenda fazer uma desfolha no frio, porque no frio é uma época que, mesmo que as ficus, as figueiras, são plantas tropicais, mas elas necessitam de calor para rebrotar mais rápido. E no frio, esse processo metabólico dela, de desenvolvimento, ele fica um pouco mais lento. Já que a minha cidade aqui, Ribeirão Preto, é uma cidade quente. Mesmo no inverno aqui, a gente tem dias que refresca um pouquinho no mês de junho e julho, mas a gente tem dias também que, assim, nessa época do frio, nossa temperatura varia entre 26 a 31 graus, em plena época de frio. Então aqui eu tenho mais possibilidades para mexer nas ficus. Já quem mora na região da Serra da Mantiqueira, na região sul do Brasil, aí já não pode mexer, né, fazer essa desfolha no inverno, que pode atrapalhar um pouco. A planta pode não responder à altura que precisa. Aqui já está inteira desfolhada a Ficus formosa. Dá para ver a formação das ramificações. Uma Ficus que foi plantada de uma estaquinha, ela tem cerca de 5 anos de idade. As Ficus dão uma boa opção para a gente nesse quesito de rapidez. Uma planta bem rápida. A gente planta num potinho pequeno, depois muda para um maior,
e na consequência depois muda para bacia. Nunca muda de um pote mínimo para um gigante. Sempre gradativamente o tamanho dos potes para as raízes crescerem por igual. E isso que alimenta a quantia de galhos. Então dá para ver que esse primeiro patamar de galho já está formado. O segundo está formado. Ali os galhos traseiros, né? Agora aqui a gente tem o ápice da planta. O ápice dele é o último que a gente forma, porque a energia corre muito para o ápice. Se eu formar o ápice primeiro, eu perco o calibre, que os primeiros galhos têm que ser mais grossos. E a maneira que vai subindo o tronco vão ficando mais finos. Então agora aqui vai ser um segundo patamar nesse ponto, né? O primeiro patamar, o segundo patamar. E depois a gente fecha aqui com a copa da planta. Que a gente está vendo que minha esposa preferiu colocar essa madeirinha aqui para segurar esse galho, para evitar arame muito grosso, que pode marcar rápido o galho. E logo a gente já tira, porque ele já permaneceu na horizontal. Então aqui a gente agora é só deixar ao sol pleno e a rega, né? Voltando a afirmar de novo, a gente rega o bonsai, mas não deixa ele totalmente encharcado nessa brotação também. Além de deixar sem adubar, controla as regas, deixando o solo levemente seco entre uma rega e a outra, para as plantas para as folhas não crescerem acima do normal também. É um ponto de observação muito importante esse também. Aqui um exemplo, se a gente desfolhar a planta e não deixar ela no sol, olha a diferença, olhem a diferença. Esse ipê que foi deixado no sol, e olha a folha do que foi desfolhado e deixado na sombra. Foi propositalmente mesmo para falar que o sombreamento faz a folha crescer até mais do que o normal. Então, muito importante desfolhar a planta e deixar ao sol para a folha já nascer de tamanho normal ou mais reduzida. Dá para ver uma diferença bem nítida no tamanho da folha, né? Que foi deixada à sombra. Como ela ficou grande, como ela cresceu. Esta é a outra ficus pequena. Eu desfolhei ela. Eu fiz uma correção com arame. Ainda tem uma amarração na base dela que é para as raízes continuarem a engrossar. É uma ficus formosa também. Ficus formosanum. Muitos chamam o apelido popular Ficus Green Island, ou Ficus Ilha Verde, e alguns outros nomes populares. A planta tem um nome científico e depois os nomes populares que podem variar de acordo com o país, com a localidade, com a regionalidade. Então, Ficus formosanum, mas a gente resume, para ficar mais fácil a pronúncia, Ficus formosa, referente à Ilha Formosa, que hoje é a atual Taiwan.